Gente, vamos continuar o nosso estudo aqui sobre Karl Marx. Vamos lá. Queridos, nós vamos especificar agora o conteúdo de Karl Marx dentro do seu objeto de estudo, ok? Lembrando, o tema do nosso capítulo são as relações sociais, não é? Sim, vamos continuar estudando isso. Principalmente agora em Karl Marx, quando ele identifica um objeto muito interessante, uma situação, um ambiente, uma construção social muito importante para a teoria marxista, e não só marxista, mas para a teoria social de uma forma geral, científica, né? Que é o quê? A classe social. Ou seja, Karl Marx trabalha sobre a construção social dos indivíduos dentro de um aparelho, de um ambiente que é a classe social, beleza? Ou seja, nós vamos identificar as relações sociais, mas nós vamos identificar a partir de Karl Marx que as relações sociais não são relações harmônicas, são relações conflituosas, antagônicas, cada uma com o seu interesse, ok? Então vamos lá. Então aqui, gente, temos, Karl Marx, 1818-1883, e temos aqui as classes sociais. As classes sociais, gente, são importantíssimas para nós compreendermos a sociologia, a filosofia, a teoria de Marx, porque nós vamos compreender a construção social desses pontos que fazem a relação social. Que pontos são esses? Os indivíduos e as instituições. No caso, indivíduos e indivíduos, porque nós vamos trabalhar tanto o operário, o trabalhador, o produtor, como nós vamos trabalhar o burguês, o patrão, o dono, ok? Então, assim, como é que nós definimos as classes sociais, segundo Marx, não é? Nós vamos definir as classes sociais, gente, pela capacidade de dominação dos membros dessas classes sociais, né, sobre os meios de produção e os recursos materiais, ok? Então, assim, quanto mais domínio você tiver dos recursos materiais, né, e dos meios de produção, você se estabelece numa classe social. Quanto menos você tiver domínio nos recursos materiais e nos meios de produção, você se estabelece em outra classe social. Então vamos aqui. Quanto mais domínio você tiver, você vai adentrar aqui na classe dos proprietários, dos burgueses, dos donos, não é? Daqueles que detêm o maior poder sobre os meios de produção e os recursos materiais. E quanto menos você tiver, você vai adentrar onde? Nos produtores, nos indivíduos que usam dos meios de produção para gerar valor, para gerar riqueza. São aqueles que de fato estão metendo a mão na massa, que têm a sua força de trabalho como seu recurso, né? São os proletários. Produtores, proletários, operários, funcionários, enfim, trabalhadores. Tá aqui, certo? Então a gente já começa a ver uma diferença aqui. É por isso que em Karl Marx, gente, nós vamos ter aqui, nesse momento, quando a gente começa a trabalhar isso, a luta de classes. Né? De classes, tá? Para não ficar juntinho, mas acabou ficando, enfim. Nós vamos ter aqui, a luta de classes, certo? Então o que nós temos aqui, gente? Nós temos o proletário, que tem a sua força de trabalho, a sua mão, né, a sua mão de obra. Aí, esse indivíduo, ele só tem a força de trabalho. E aí é que está o problema. Vamos aqui, Quando esse indivíduo só tem a força de trabalho para oferecer ao patrão, e o patrão sabe disso, quando o patrão sabe que o funcionário, o trabalhador, não tem como gerar recurso de outra forma, a não ser pela sua força, pela sua mão de obra, esse patrão, ele exerce um poder de dominação sobre o indivíduo, a qual o indivíduo não vai ter muito o que escolher. O indivíduo vai estar inserido naquela situação e ele vai ter que concordar com o que o patrão determina para ele. Deu para entender? Então, assim, é por isso que desse lado aqui, o burguês, o proprietário, o patrão, ele vai ter toda uma estrutura que diz assim, sim, né? Pode fazer isso com ele sim, tal, né? Por isso que você vai encontrar histórias de amigos seus, de colegas, ou não, ou só vai escutar histórias de pessoas que, quando vão falar com o patrão sobre um aumento, sobre uma hora que você precisa sair mais cedo, por causa do aniversário da sua filha, do seu filho, enfim. O patrão diz assim, olha, não deixo. Mas se você não quiser, tem 1000 que quer a sua vaga. E aí? Por que o patrão faz isso? Porque ele sabe que você só tem aquele recurso. Você só tem aquele local. Então ele abusa em cima do funcionário. Ok? Aí o que acontece? E aí você diz, poxa, mas isso não é legal. Ele abusa em cima do funcionário. Isso é contra a lei. Pois é, não é. Sabe por quê? Porque nós vamos ter toda uma estrutura que vão dar suporte
ao proprietário, ao burguês. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil nós temos a lei, né, que foi renovada aí do trabalho, que tem uma coisa chamada flexibilização do trabalho. E dentro desses parâmetros que flexibilizou o trabalho, tem uma coisa muito interessante. Você não precisa do sindicato, olha a estratégia aí, ó, que o patrão, que o governo, que vocês vão já ver que faz parte da estrutura, elabora para favorecer o patrão. Ó. Vamos lá. O patrão, com a flexibilização do trabalho, ele pode usar o trabalho do trabalhador do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, ok? Conversando e tal, na melhor das intenções, certo? Só que, quando o funcionário reclama ou quando o funcionário sai da empresa, certo? E esse funcionário quer os seus direitos, ele vai conversar com o patrão, ele não vai atrás do sindicato para defender os direitos dele, entendeu? Então é só você, funcionário, falando com o outro, que é o patrão. E aí vem um problema. O patrão, às vezes, não quer pagar o que você merece. E aí você vai na justiça do trabalho exigir os seus direitos. Aí sabe o que acontece? O patrão, com todo o recurso que ele tem para pagar bons advogados, ele te destrói na ação, né? no processo. E sabe o que é o melhor? Dentro da flexibilização do trabalho, o patrão pode te processar. E isso como calúnia, como difamação ou coisa do tipo, e você vai ter que pagar não só os honorários do seu advogado, mas vai ter que pagar de todo o processo, até mesmo os honorários dos advogados do seu patrão. E aí me diz, quem é que vai querer disputar na justiça contra alguém que pode pagar 2 ou 3 advogados contra você? Que às vezes você não vai ter nem tempo, porque você vai ter que correr atrás de outro emprego para poder se manter. É por isso que se a gente entrar na internet agora, você vai ver que houve uma diminuição na entrada de processos trabalhistas. Não foi porque as pessoas começaram a conversar e, ó, que legal, meu patrão é isso. Você pode até encontrar um patrão humano, legal, né? Mas caiu drasticamente porque ninguém é doido de desafiar um sistema em que vai para cima de você e você vai acabar sendo culpado por aquele processo que você está exigindo seus direitos. Entendeu? E aí, por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, ó. O patrão, nessa classe social aqui, ele vai ter o Estado, com a burocracia dele, e o direito com as leis. Né? E o Estado com a legislação, que as leis também, não é? E essas leis que vão ser trabalhadas, desenvolvidas por burgueses que estão no governo, não são todos, né? Mas a maioria tem as suas empresas, a maioria trabalham aí com a questão de investimentos, enfim, tem aí participação em fazendas, em empresas, né? Multinacionais, enfim, por isso que a gente vê tanta roubalheira, propina ali, propina aqui na empresa tal, X, Y, Z, enfim. Por quê? Porque são patrões que fazem leis para defender patrões, ok? Então o Estado, ele acaba sendo o quê? Com a sua burocracia, com o seu direito, com as suas leis. O Estado, ele acaba sendo uma estrutura que defende o lado burguês. Olha aí, bicho, que doido, né? Então, nós temos aqui, a infraestrutura, que é a base econômica, que dá sustentação para esse Estado, né? Com as suas relações econômicas. E temos a superestrutura, que é o quê? Que são as instituições que dão suporte, né, de ação dessa classe aqui dominante sobre a classe dominada. É por isso que o trabalhador, o funcionário aqui, o proletário, vai ser um objeto do patrão, vai ser coisificado pelo patrão, vai ser só mais um meio de gerar recurso, não vai ser um ser humano, ok? E aí nós temos aqui, olha aqui na superestrutura, a base aqui que suporta o burguês, que dá todo o apoio burguês ao Estado, a burocracia, o direito, as leis, a família, a igreja, a escola, o trabalho, a mídia. E tudo isso aqui causa isso aqui, uma ideologia. E essa ideologia te aliena. Como é que o trabalhador se torna alienado? Quando esse trabalhador começa a analisar a sociedade que ele vive e diz assim, poxa, cara, eu não tenho outra coisa para me sobreviver. Vixe, sempre foi assim mesmo. Você já deve ter escutado isso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você começa a inculcar isso na cabeça e acha que isso de fato é o correto. E aí você acaba sendo dominado por essa estrutura. Você acaba aceitando, sendo indiferente ou não. Ou você acha que é politizado, você acha que é consciente, mas na verdade você é alienado. Por que você é alienado? O que é alienação? Alienação é quando o indivíduo está por fora de toda a construção, de toda a estratégia, de toda a sistematização sobre ele. Né, de toda a junção ideológica, política sobre o indivíduo. O cara, o trabalhador, o peão ali, ele não vai estar ligado nisso, cara. E agora descentralizado, ele não está mais no sindicato. O sindicato perdeu o poder de luta. Por quê? Porque o cara já não participa mais do sindicato. Então a alienação começa a se tornar em mais alto grau.
Então o indivíduo ele acaba se encontrando ali entre os lobos, entre as feras, né? Por quê? Porque vai ser mais um peãozinho na mão do jogador, que é o burguês, ok? E aí nós temos aqui o indivíduo se tornando assim reificado, ou seja, coisificado, se torna um objeto do patrão, e as coisas materiais, né, os objetos, um celular, um carro, uma roupa, se tornam mais valiosos do que a vida do indivíduo. E o indivíduo pensa que ele está ali simplesmente, meramente para o trabalho, né? E na verdade não, ele está gerando riqueza, ele está pegando o capital do indivíduo que comprou a matéria-prima e ele está gerando a riqueza para um outro indivíduo, não para ele. E ele, nesse processo, acaba não se tocando, não tomando consciência disso, e por isso ele é alienado, ok? E aí nós temos aqui, né, alienação, e aí nós temos uma coisa que encaixa aqui com essa explicação da alienação, segundo Marx, que é essa frase aqui, ó: os homens fazem sua própria história, ok? Mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência, ok? Então perceba que essa frase de Marx ela é muito emblemática porque ela mostra justamente isso. O indivíduo ele tem a construção da sua história, só que não é ele que constrói a sua história. São as bases institucionais e são essas instituições que dão voz e dão poder a um grupo social que determina a vida de outros, né? Então é importante estudarmos as classes sociais em Marx para a gente compreender que as relações sociais de indivíduo com indivíduo, indivíduo com instituição, instituições com instituições, não é uma relação harmônica e sim conflituosa. Uma relação que, desde a estruturação dos estados, é uma relação de luta. Por isso nós vamos ter a compreensão da luta de classes e por isso que a história da produção humana, a história da produção material humana, dos bens para a existência do homem, é a história do indivíduo, é a história humana, é a própria história do indivíduo, ok? Então, de novo, a história da produção material dos indivíduos é a história da humanidade, ok? E nessa história da humanidade nós encontramos conflitos pesados, né? Entre o senhor e o escravo, entre o senhor feudal e o servo, né? Entre o operário e o patrão. E até hoje nós encontramos esse conflito, ok? Então, gente, só para definir, classes sociais é o ponto fundamental aí no estudo de Karl Marx para a gente poder entender as relações sociais, os seus antagonismos, não é? Os seus interesses. Então, gente, para definir, nós estamos falando aí dos indivíduos da relação social entre os indivíduos que geram riqueza para terceiros e desses indivíduos que geram riqueza que acabam vivendo muitas vezes na miséria ou sempre ali no fio da navalha para poder sobreviver, né? A gente encontra essa disparidade gigantesca entre esses dois mundos. De fato, esse antagonismo nas mais diversas sociedades, ok? E lembrando, nós temos que falar das classes sociais, e a gente define as classes sociais também, não é dos achismos ou da opinião dos indivíduos, mas observando, já que a sociologia são dados, né? É uma ciência, observando o quê? O grau de organização social a partir do domínio dos meios de produção e dos recursos materiais, ok? Quando nós conseguimos identificar as organizações, a gente percebe que tipo de sociedade é aquela. Se é uma sociedade capitalista, se é uma sociedade comunista, socialista, enfim, a gente acaba identificando isso muito pela distribuição econômica de cada nação, de cada povo, beleza? Então as classes sociais são importantes para a gente poder entender os conflitos das relações sociais, beleza? Gente, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.